A paz do Senhor a todos, bom dia, um excelente dia, né? Sobre a sua vida, toda a sua família, espero que estejam todos bem, né? E que tudo esteja certinho com você e a sua família aí, né? Deus abençoe poderosamente, né? Eu quero entrar aqui, né? Num texto aqui da Palavra de Deus que a gente já vem com bastante propriedade, né, fazendo esse assunto sobre as pessoas que vão ficar aqui, né, no arrebatamento da igreja, o perigo que essas pessoas vão correr, né, também se eu ficar, vou ter que, se eu quiser, né, não pertencer às ordens da besta, eu vou ter que, do anticristo, vou ter que me sujeitar à sua marca, número do seu nome, adorar sua imagem, né? Ou então eu pago com a minha vida. Como eu venho explicando aí, já tem as outras lives aí, né? Se você quiser, tem o interesse desse assunto, né? Então você pode procurar aí nas lives aí que estão aí, você vai encontrar todo o assunto aí que eu venho falando. Mas tem um assunto aqui que eu quero ler com você ainda, que está em Apocalipse capítulo 9. Eu quero ler com você aqui, Apocalipse capítulo 9. Eu tenho falado nesse assunto aqui, mas eu quero mostrar a você aqui algo que está na Bíblia, né? Isso aqui eu já li, já expliquei, mas eu quero fazer a leitura de novo. Isso aqui é para quem ficar no arrebatamento da igreja. Isso aqui é para quem não subir. A igreja, no capítulo 4, versículo 1 não está mais, no capítulo 5, ela já está envolvida em adoração ali com os anjos, com os arcanjos, querubins, serafins, anjos, né, os seres viventes, os 24 anciões, já está envolta em adoração ali. Capítulo 9 de Apocalipse, vamos ler aqui. Eu vou ler o capítulo 9, para que fique bem registrado isso, né? Porque a Bíblia manda, né? Ela mesma, né? Paulo insistia que fosse lida as suas cartas. Na igreja, lê. Hoje vai lá, pega um versículo e às vezes o conteúdo principal da carta que é para ler não é lido, né? Então eu quero ler com você aqui capítulo 9 de Apocalipse, que diz assim: O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela, um anjo que tinha caído do céu sobre a terra, ponto. E lhe foi dada a chave do poço do abismo. A chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e dele saiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha. Isso é a quinta trombeta, tá? E o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço do abismo. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e lhes foi dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Poder como tem os escorpiões da terra. Ponto. E lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Então somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Olha só, quem é que vai ter esse selo? Os 144 mil, como eu já expliquei, né?
Também não lhes foi permitido que matassem as pessoas, mas que os atormentassem. Atormentar, veja. Como? Durante 5 meses. Não é pouco, hein, gente? 5 meses é atacado por esses seres aqui. Vamos ver. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Aqui João está colocando a questão do escorpião, veneno do escorpião, você conhece aí, pode pesquisar, né? Que tem escorpiões bem venenosos aí, né? Causa uma dor muito forte. E aí você vai ver que naqueles dias as pessoas buscarão a morte, naqueles dias, na tribulação, grande tribulação, e a não encontrarão. Também terão desejo de morrer, querer morrer, mas a morte vai fugir. É a primeira vez na história que a morte não vai matar ninguém. Durante 5 meses, ela não vai matar ninguém. Não vai ser permitido que mate ninguém. Pelo contrário, ela vai fugir, né? O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos. Olha só, semelhante a cavalos preparados para a batalha. Na cabeça deles havia como que coroas parecendo de ouro. E o rosto deles era como o rosto de homem. Tinha também cabelos como cabelos de mulher. E os dentes eram como de leão. Então, rosto humano, dente de leão, né? Cabelo de mulher. Tinha couraça, como couraça de ferro sobre o corpo. O barulho que as suas asas, olha só, couraça de ferro, as asas faziam, barulho que elas faziam, era como o barulho de carros puxado por muito cavalo. Quando corre, né, para a batalha, isso lá no tempo antigo, né? Tinham ainda cauda, como escorpiões, e um ferrão na ponta dessa cauda. Na cauda tinham poder para causar dano às pessoas por 5 meses. Por 5 meses. Tinham, porém, sobre o seu comando, né? Sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e no grego Apolion. O primeiro ai passou, e eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Então, o significado tanto de Abaddon como Apolion significa destruidor, ou o destruidor. Imagine você aí, né? Nós aí, Deus nos livre, né? De ficarmos aqui no arrebatamento da igreja e vamos dar de frente com isso, né? Entre todos, né? Tem a primeira trombeta, a segunda, né? Terceira, quarta, quinta, sexta, sétima trombeta e depois da entrada das taças, que é a globalização de tudo aí. E hoje a gente vê que muitas pessoas brincam, né? Brincam com a salvação, brincam com o arrebatamento da igreja e não pensam nessas coisas aqui. E o Apocalipse é a revelação maior, né? O Apocalipse é a revelação maior de Deus para tudo isso que hoje você vê que toda a Bíblia, né? Toda a Bíblia aí, ela fala desse dia aqui. Ela fala lá. Ela vem colocando esse dia em pauta aqui e até não vou ler muito aqui, né? Mas eu vou deixar alguns versículos para vocês, né? Para que você veja que Deus realmente veja isso aí, né?
O Serginho ali mandou um áudio, dá um lembrando para ele. O Serginho, faz favor para mim. Ele está ligando aqui. Eu quero deixar aqui alguns textos para você, né? Sobre a grande tribulação, né? A tribulação. Como a Bíblia fala, né? Sobre isso. Como a Bíblia fala sobre esse assunto de uma forma muito poderosa, né? De uma forma muito poderosa aí. E o Velho Testamento, né? Ele vem falando sobre isso. Isaías capítulo 26, o versículo de número 20 vai dizer: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Isaías 26, 20. Eu vou estar lendo alguma coisa aqui para você ver como isso é sério, né? Isaías 28, 21 diz: porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. Então, isso está também no Velho Testamento. Estas pessoas, estes profetas, estes homens de Deus, foram falando, profetizando a respeito da tribulação e da grande tribulação. Eu quero aqui mandar um grande abraço, né? Eu acredito que é a irmã Rutinha Silveira, né? Que adentrou na live aqui, ela está lá nos Estados Unidos. Moram lá, eu não sei quanto tempo, irmã Rutinha, né? Quanto tempo, faz muito tempo. E ela e o seu esposo, irmão Jorginho, seu filho. E agora ela está toda exibida, né? Tem a cidadania americana, o passaporte americano. Parabéns, vocês merecem. Irmão Jorginho, irmã Rutinha, parabéns, a cidadania americana. Parabéns mesmo, deixo aqui do fundo do meu coração, né? Parabéns, olha, né? Que Deus continue abençoando a vida de vocês aí. Nós estamos tratando de um assunto sobre o perigo para quem ficar no arrebatamento da igreja, né? As coisas que vão estar acontecendo. Um grande abraço, irmão Jorginho, irmã Rutinha, a toda a sua família aí. Parabéns pela cidadania americana, parabéns pelo passaporte. Fico muito feliz com isso aí. Agora, Jeremias capítulo 30, versículo 7 diz: ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. É tempo de angústia para Jacó. Olha só. Ele, porém, será livre. Vão ter a sua... Quando Jesus descer no Monte das Oliveiras, como eu venho explicando, eu não posso estar explicando, eu estou lendo os versículos agora, que estão relatados, apontando para o dia da grande tribulação e da tribulação no Velho Testamento. A angústia da tribulação que está em Deuteronômio capítulo 4, versículo 30 e 31. Quando estiverdes em angústia, e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor, teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor, teu Deus, não te desamparará, porque é um Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a seus pais. Veja que há textos aqui que estão apontando para a tribulação, grande tribulação, e também o livramento de Israel nesse grande dia.
Esse dia da indignação que está lá em Sofonias, capítulo 1, versículo de número 15. Aquele dia é dia de indignação. Olha só, dia de angústia, dia de alvoroço, desolação, dia de escuridade, negrume, dia de nuvens e densas trevas. Olha só, gente, profeta Sofonias falando isso, capítulo 1, versículo 15. Está ficando registrado na live, ali você pode ver com mais tempo. Vai ser um dia de escuridade, Amós capítulo 5, versículo 18. Ai, de vós que desejais o dia do Senhor, é uma exclamação. Para que desejais vós o dia do Senhor? Agora é uma pergunta. É dia de trevas e não de luz. Eu não estou explicando, eu estou lendo, acho que não precisa nem explicar isso aqui. Porque senão tomaríamos muito tempo, né? Aí lá em Joel 2:2, dia de densas trevas. Joel 2:2, dia de escuridade, densas trevas, dia de nuvens e negridão, exclamação. Como a alva sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Povo grande, forte, densas trevas. Os profetas foram profetizando isso aqui. Agora veja. Aí você pode dizer, então só está no Velho Testamento? Não. O dia do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2 e 3, que diz: pois vós mesmos estáis inteirados, com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. O dia da ira, da cólera de Deus. Apocalipse 14:10. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Isso faz alusão à primeira parte da tribulação. E aí, eu só quero ler um texto aqui sobre a grande tribulação que está em Mateus, que isso aqui é um erro que muita gente prega usando esse texto para os dias atuais, mas esse texto aqui, esse capítulo, versículo, é para o dia da grande tribulação. Marque aí, grife na sua Bíblia. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nunca mais haverá, jamais terá. A grande tribulação. O capítulo 24, versículo 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Tribulação e grande tribulação, a hora do julgamento. Capítulo 14, versículo 7 de Apocalipse. Dizendo em grande voz, temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, e a terra e o mar, e as suas fontes. Até aqui, né? Depois eu posso ler mais aí. Esse dia, ele se divide em duas partes, como eu já expliquei, né? A própria Bíblia se explica
3 anos e meio, tribulação, grande tribulação, 3 anos e meio, fechando 7 anos. Se você pegar todas as guerras que já aconteceram, todas, essa que está acontecendo agora em Israel, o Irã e as coisas que estão acontecendo, você pegar isso aí tudo, todas essas guerras e colocar nesse espaço de 7 anos, serão como bebês inofensivos com o que vai acontecer na tribulação e principalmente na grande tribulação. Você lembra que lá em capítulo 16, eu não vou ler, no versículo 3, Apocalipse 16, e o versículo de número 3, deixa eu só ver o versículo aqui para mim não dar um versículo errado. Isso mesmo, né? No versículo 2, as chagas malignas da taça, globalização, e no versículo de número 3, aí tem o segundo anjo derrama sua taça, globalização, o terceiro anjo, você pode acompanhar, 3 e 4 ali. O que acontece ali? O sangue é transformado o mar é transformado em sangue coagulado de morto. Sangue, todo o mar. Na abertura dos selos das trombetas, como eu venho explicando, terça parte. Agora é a globalização de tudo. Capítulo 16, o anjo derrama a sua taça no mar, em cima, as úlceras malignas, né, no versículo 2. No versículo 3, o segundo anjo derrama a sua taça e o mar se transforma em sangue coagulado de morto. Todo o mar. As baleias, os golfinhos, os peixes, as tainhas, né? Quem é que não gosta de uma tainha assada aí, curvina, essas coisas, vão vir para cima, porque não há mais oxigênio. O mar se torna em sangue coagulado de morto. Versículo 4. Como o faraó buscou as fontes de água fora do Nilo, agora Deus vai ferir os rios e as fontes de água também com sangue coagulado de morto. Então, quer dizer, não é mais a terça parte, é uma globalização de tudo. Aí o anjo vai dizer, digno tu és, Senhor, de transformar o mar em sangue, porque lá você vai ver que o mar já não existe mais, né? Então eu só quero explicar, estou dando só uma recapitulada aqui rapidinho. E aí as fontes também vão ser transformadas. Por que Deus vai fazer isso? Por que o anjo louva a Deus por isso aqui? Eu já expliquei. Você pegar desde Abel, o sangue de Abel, e aí agora você vem o sangue do Coliseu, os crentes que eram mortos ali, Nero louco pendurando as pessoas em estaca, abrindo as mulheres, colocando animais dentro, costurando, colocando em estaca, andando nu na sua carruagem, enquanto as pessoas, os crentes, eram queimados vivos com pinche, esponja dentro da boca, porque o grito deles incomodava Nero. E aí você vem, estou só adiantando assim para você entender, né? Por que a ira de Deus, né? A cólera de Deus, o cálice sem mistura, o sangue coagulado de morto, o mar se torna, as fontes, os rios, por quê? O sangue dessas pessoas, Isaías cerrado ao meio, Jeremias morto, os profetas foram mortos, Ezequiel mortos pelos próprios cristãos, os seus irmãos de sangue, né, ali, de Israel, os israelitas mataram Ezequiel, né, os profetas, e aí você vem ali para o sangue de Estevão, que foi apedrejado, você vem para o sangue do apóstolo ali que foi morto, Tiago Menor, que foi morto ao fio da espada, né, que foi ali morto ali, que derramaram o sangue de Tiago. Aí você vem para o sangue dos apóstolos, aí você vem Raquel chorando e não querendo ser consolada, a profecia que rompeu o milênio chegou até quando Herodes pegou as crianças de 2 anos para baixo, mandou matar todas as crianças, as mulheres, o choro, o lamento vendo seus filhos sendo mortos na sua frente e vão enterrar. As casas ficaram cheias de sangue ali, sangue de inocentes, criança de 2 anos para baixo. Aí você vê que Isabel, ela engravida, tem João Batista,
João Batista é degolado, aí Maria chora, né, ali, ajuda, né, a mãe de Jesus, conforta, daqui a pouco já não é mais Maria confortando, é Isabel confortando Jesus, né, confortando Maria, porque Jesus está na cruz, todo arrebentado, ensanguentado, machucado, né? Aí você vê que Paulo foi decapitado. Eu estou colocando alguma coisa para você ver como Deus vai julgar, derramar o sangue. Derramar o sangue. Então Deus vai dar sangue. Veja o que o anjo diz no versículo 4. Tu és justo, tu és o que eras, o santo, pois julgaste estas coisas, ponto. Porque derramaram sangue de santos e de profetas, também lhes deste sangue para beber, e o merecem, Ouvi uma voz do altar que dizia, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Derramaram o sangue de milhões de pessoas justas, e agora chegou a hora do cálice sem mistura. Chegou a hora de Deus tratar com estas pessoas. E Deus, tem gente pós-tribulacionista dizendo que a igreja vai passar pela tribulação, pela grande tribulação. Eu disse, fique à vontade. Passe a tribulação, você que quer passar. Passe a grande tribulação, vamos ver se aguenta. Mas a igreja, nós não fomos destinados para a ira. A igreja vai ser tomada, capítulo 4, versículo 1 de Apocalipse. A igreja não está mais, eu poderia dar mais de 10 razões provando que a igreja não vai estar mais no capítulo 4, versículo 1. A igreja está arrebatada. Capítulo 5, versículo ali, a seguir do 1, 2. A igreja se encontra em louvor com os anjos, com os arcanjos, com os querubins, com os serafins na primeira parte do louvor ali. Então quem quiser passar pela tribulação, que passe. Quem vai ficar no arrebatamento vai conhecer o anticristo, vai conhecer o falso profeta, porque esses dois vão ser os primeiros habitantes, né, do poço do abismo. É os primeiros que vão ser jogados ali dentro e do poço do abismo, vão inaugurar o poço do abismo. Como pessoas condenadas eternamente, fora da presença de Deus. Por isso que é necessário que eu e você tenhamos muito, mas muito cuidado, porque ele está voltando, né? Você vai ver, eu vou ler Apocalipse 19, 20, vou deixar isso aqui lido para você. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta que, com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Esses dois. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. São os primeiros ocupantes. São os primeiros ocupantes ali. E aí, se nós não tivermos o cuidado, de termos, né, a capacidade de estarmos preparados para o arrebatamento da igreja, nós vamos ficar. E aí, se ficar, meu amigo, nós vamos conhecer o anticristo, a besta, o falso profeta, o dragão, aliás, né? O dragão. Você viu ali que eu mostrei para você? O dragão Satanás deu o seu poder. A primeira besta deu o seu trono, a autoridade, a besta. Depois entra em cena o falso profeta, colocando o anticristo lá em cima. É feita uma imagem para ele. E essa imagem vai exigir que todos adorem a besta,
o anticristo que foi mortalmente ferido, né? A espada morreu, ressuscitou ali, a multidão ficou muito perplexa, adoraram a besta, o anticristo, dizendo: quem é semelhante ao anticristo? Quem poderá combater contra o anticristo? Tudo isso aqui vai acontecer. E nós que conhecemos a palavra de Deus, se nós ficarmos, será pior ainda. Porque daí estamos numa encruzilhada, ou aceitamos a adorar o anticristo, o falso profeta, a sua imagem, ou vamos passar pela morte, ou vamos morrer. Termos que morrer para podermos ter o direito depois de ressuscitarmos no final da grande tribulação e entrarmos ao milênio. Você vê que é tantas coisas, né? E hoje isso não é ensinado, não é pregado mais. Primeiro que para ensinar e pregar isso tem que haver conhecimento. Senão faz uma mistura aí que só o sangue de Jesus, né? E eu quero deixar isso para você bem claro, que Deus, quando entrou no Egito, você vai ver lá, né? No livro de Êxodo, capítulo 7, o versículo 14 adiante, Deus entra, ferindo o Nilo, com sangue, os egípcios vão e procuram. No capítulo 16 não tem mais isso. O sangue coagulado de morto tira toda a vida do mar, nos 4 cantos da terra, uma globalização, as fontes de água, os rios. E Deus entra então ferindo o Nilo com sangue. E aí Faraó pergunta: mas que exército que vão mandar agora? Deus diz a Moisés: eu vou mandar um exército de rã. Está lá no capítulo 7, no capítulo 8. Você pode ler isso lá, capítulo 8 de Êxodo. Deus envia um exército de rã. Faraó pensava que se armaria um exército grande de homens, com cavalos, com cavaleiros, com lanças, com escudo, e Deus manda um exército de rã. E aí depois do exército de rã, Deus manda seu exército, o exército de piolho, que está lá em 8, e o versículo de número 16. E depois do exército de rã, no capítulo 8, versículo 20, Deus manda um exército de mosca. Olha o exército que Deus entrou lá dentro do Egito, fere o Nilo com sangue, manda o exército de rã, de piolho, de mosca. E aí, quando você pega isso, Deus vai ferindo o Egito com granizo, que vai cair granizo também, ali como eu já expliquei, e depois o exército de gafanhotos. O exército de gafanhotos, as úlceras porulentas que vieram sobre os homens, e ali você vai ver que o trono da besta também é ferido. Deus fere os seres humanos com úlceras malignas. Capítulo 16. Deixa eu ler aqui para você ver. O primeiro anjo foi, capítulo 16 de Apocalipse, versículo 10. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceu úlceras malignas e dolorosas. Úlceras malignas e dolorosas. Capítulo 9, né? Capítulo 10, aliás. Úlceras malignas e dolorosas. Mas as pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem foram afetados com isso, né? Aí se você pega o capítulo 9, o versículo de número 10, você vai ver que o Senhor, eu vou ler aqui para você, capítulo 10, né? Vou ler o 9. As cinzas se espalharão sobre a terra do Egito, como poeira fina, e provocarão feridas, úlceras, nas pessoas e nos animais e em todo o Egito.
Então Moisés e Arão pegaram um punhado de cinzas de um forno de olarias e a colocaram diante do faraó. Moisés lançou as cinzas no ar, e surgiram feridas tanto nas pessoas como nos animais. E aí o versículo 11, nem mesmo os magos conseguiram permanecer diante de Moisés, pois surgiram feridas neles e também em todos os egípcios. Nem os magos conseguiram, os feiticeiros e os macumbeiros que ali estavam. Um pouquinho de água para mim. E Deus batalha sobre isso aqui. Eu não quero me estender muito, com isso aqui, porque é muito profundo. Mas eu quero que você entenda algo aqui, que eu tenho colocado aqui. Eu estou fazendo questão de ler com você, Estou fazendo questão de ler isso aqui com você. Não estou só... Poderia estar aqui pregando, não, mas eu estou lendo com você para que você veja que realmente isso é sério. Você viu que aqui em Apocalipse, capítulo 9, Deus vai liberar na quinta trombeta, o versículo 7. Ou você, como eu li todo o capítulo aqui, E esses gafanhotos vão ser soltos. Mas eu quero ler Joel capítulo 2 para você ver como Deus é extraordinário no seu poder, na sua justiça. Ali estão, Apocalipse 9, 7, esses gafanhotos saem com rosto de homem, corpo de cavalo, rosto de homem, dente de leão, cabelo de mulher, cauda, um ferrão na cauda. Durante 5 meses, eles vão afetar os homens que ali estão. A morte vai fugir, a morte não vai matar mais ninguém durante o espaço de 5 meses ali. Mas olha, o dia do Senhor, os gafanhotos invadem como um exército. Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Eu quero ler com você. Joel, profeta Joel. Toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no seu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, está próximo, ponto. E o que é, profeta Joel? Versículo 2, é dia de trevas, escuridão, dia de nuvens, densas trevas, como a luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual, desde os tempos antigos, nem haverá outro depois dele, pelos anos seguintes. Olha o versículo 3. À frente dele vai fogo devorador, atrás dele vem chamas destruidoras. Diante desse povo, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada como um deserto, nada lhe escapa. Aqui são os gafanhotos, tá? Para quem não sabe. À frente parece o Éden, bonito, mas quando eles vêm, atrás fica só um deserto. A sua aparência, como é que é a aparência dele? Gente, Joel está vendo isso aqui. No capítulo 9, versículo 7, está em evidência esses demônios que são soltos. Olha isso aqui, como isso é extraordinário. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros, assim correm, com o estrondo semelhante a de carros de guerra,
Eles vêm saltando no alto dos montes, crepitando como chama de fogo. Quando você bota fogo numa massa, você escuta o barulho do fogo, né? Mas vem crepitando, estralando, né? Fazendo aquele estralo ali, que devoram a palha, como um povo poderoso, posto em ordem, combate. Esse exército que está lá em Apocalipse 9, versículo 7, ele está sobre o controle de Deus. Ele vai sair porque os homens que ficaram no arrebatamento da igreja vão dar de frente com o anticristo, vão dar de frente com o falso profeta, vão dar de frente com o dragão, que é Satanás, que vai estar no controle ali dessa gente. E aí continua aqui, eu vou continuar lendo. Diante deles os povos tremem, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros. Olha só como é que eles fazem. Você já viu, né, o ataque de gafanhoto, como é que é? Correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, ponto. Cada um vai no seu caminho, não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, ponto. Avançam entre as lanças e não se detêm no seu caminho. Invadem a cidade, correm pelas muralhas, sobem pelas paredes das casas, entram pelas janelas como ladrões. Diante deles a terra treme e os céus se abalam. O sol e a lua se escurecem, as estrelas deixam de brilhar. Olha lá Apocalipse 9. O Senhor levanta a voz diante do seu exército. Olha que exército. É o exército de Deus. Porque o seu arraial é enorme, e quem executa as suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem o poderá suportar? Talvez você já tenha lido esse capítulo 2 de Joel e não entendeu. Aqui é um bando de gafanhoto, mas estão sobre as ordens de Deus. Você viu o que eles fizeram lá no Egito? Entraram pelas janelas, subiram muros, né? Entraram por toda a casa, pelos campos, ninguém podia impedir. E aqui no capítulo 9, vou voltar aqui para Apocalipse 9 para você ver, esse exército, durante 5 meses, vai atormentar o povo. Ninguém vai poder morrer. A morte já não vai existir ali, vai estar repreendida por Deus, porque Deus vai tratar os seres humanos com esses gafanhotos que saem do poço do abismo. Esse anjo tem a chave, ele vai lá, abre o poço do abismo e esses demônios deformados saem na forma que eles estão ali para atacarem os seres humanos durante 5 meses. Durante 5 meses. E aqui nós estamos, né, diante, capítulo 9 aqui, da trombeta. Não é a globalização de tudo. Aqui é a terça parte ainda dos seres humanos que vão estar sendo atacados por isso aqui. Eu quero que você fique com um pouco dessa palavra nessa manhã, essa meditação aqui. Preste muito atenção nisso. Se nós estamos desconcertados, se não estamos bem com Deus, dessa manhã é a hora de nos consertar com Deus. Você já pensou eu estar falando aqui e desaparecer diante de vocês? É o momento do arrebatamento da igreja? Ou eu estar falando e ficar para o arrebatamento e você desaparecer? Aí aonde você está, ficar sua roupa, porque você
e eu que do arrebatamento vamos ser vestidos de uma veste branca, linho resplandecente, né? Preparado por Deus, novo corpo, roupa nova, tudo novo. Novo céu, nova terra, nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Que coisa extraordinária. Eu vou pedir licença para você um pouquinho, minha esposa vai encerrar a live aqui. Eu sou obrigado a sair um pouquinho, ela já vai fazer as considerações final aqui. Olá, meus queridos, que o Senhor Jesus, né, possa continuar te abençoando, né, nesta manhã gostosa, né, de inverno. E se você tiver alguma dúvida sobre o livro de Apocalipse, quiser uma explicação, é só mandar uma mensagem, né, um WhatsApp para o pastor, dizendo que você, falando sobre a sua dúvida, e ele estará respondendo para você com base bíblica, né? Com muito carinho, tirando suas dúvidas. Que às vezes a gente tem algumas dúvidas e não entende certas coisas, e é muito bom, né? Quando a gente pode contar com alguém que possa assim estar nos ajudando, nos elucidando, né? Sobre certas passagens bíblicas. O livro de Apocalipse é um livro, para mim, é um dos mais difíceis de compreensão, mas o pastor Sérgio, graças a Deus, ele tem bastante conhecimento nessa área, e com certeza, né, ele vai estar... deixa eu só botar aqui para vocês o WhatsApp dele, para vocês poderem, né, estar fazendo suas perguntas. Tá meio lenta a internet. Vou botar lá, ó. O WhatsApp do pastor Sérgio. Ó, 9987-7410. Para você poder estar fazendo suas perguntas. Se você também quiser um estudo na sua casa, né? A gente vai sem problema nenhum, sem custo algum. A gente vai até o seu lar ensinar, né, a palavra do Senhor para você. E se você quiser oração, visita, etc., é só mandar uma mensagem, né, por escrito, né, e falando o que você quer e o seu nome, né, deixando o seu endereço, e você estará sendo atendido. E o Senhor Jesus abençoe grandemente a sua vida, abençoe a sua família, que você possa estar debaixo da potente mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima.